Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apoia os Centros de Desenvolvimento Regional. O parlamentar acredita que as regiões têm que descobrir as suas próprias vocações e as universidades precisam incentivar a integração com o setor produtivo. O deputado Isalci é o nosso convidado de hoje e fala sobre esse e outros assuntos, como guerra fiscal e regularização fundiária. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Bem-vindo, deputado Isalci. Muito bom. Vamos falar de desenvolvimento econômico, geração de emprego, né? Acho que talvez seja o maior problema do Brasil hoje e do DF. Verdade. Desemprego. São quase 400 mil desempregados, mais de 13 milhões no Brasil. O senhor coordenou recentemente um seminário aqui na casa, né? Onde foi anunciado que serão lançados 2 centros de desenvolvimento regional, um no DF e um no Triângulo Mineiro, né? Isso. O Centro de Desenvolvimento Regional são pilotos que foram lançados, já existe em Campina Grande, já existe em Caxias, Itapeva e São Paulo, e agora também implementando no DF e Uberlândia, né? O objetivo é exatamente transformar o conhecimento que nós temos nas universidades em empregos, né? Em geração de emprego, em empreendedorismo, em geração de renda, patente. Nós somos o 13º em conhecimento científico, principalmente com um artigo científico, mas dificilmente a gente consegue transformar esse conhecimento em emprego, em renda, em patente, né? Estamos em penúltimo lugar. Portanto, essa é uma iniciativa aqui do SEDES, da Câmara, juntamente agora com o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, também tem a participação do CNPq, da CAPES. A ideia é exatamente essa, aproximar todo o meio científico, acadêmico, com o setor empresarial. Aqui no DF, por exemplo, nós já estamos estudando a vocação de cada região administrativa. Nós temos aqui 31 regiões, cada uma com suas características. Então nós estamos levantando qual é a vocação de cada cidade, quais os arranjos produtivos que nós podemos trazer para cá, e são muitos. Brasília hoje tem mais de 3 milhões de habitantes e a gente precisa gerar emprego, sem contar o entorno, né? A região metropolitana tem mais 2 milhões, então são quase 5 milhões de habitantes. E para uma cidade que foi criada para ser uma cidade administrativa, com 500 mil. Então a gente precisa fazer isso. Com a reforma do ensino médio, vai proporcionar a qualificação melhor a todas as escolas de ensino médio, vai oferecer curso técnico, como era antigamente. O Brasil ainda está longe do ideal, nós temos aproximadamente 8% do nosso alunado fazendo curso técnico, enquanto que na Alemanha, no Japão, quase chega a 50% dos jovens. Hoje nós temos uma geração aqui em Brasília, quase 150 mil jovens, que nem estudam e nem trabalham, que é a geração nem. Né? E a gente tem que reverter isso. Então, a reforma do ensino médio ajudou muito. Você acha que esses centros eles podem direcionar as carreiras dos próprios universitários já? Com certeza. E a importância de você aproximar a academia do setor empresarial é isso. Não adianta a academia também formar diversos profissionais, mas profissões que não serão aproveitadas no mercado. Então, você tem que estar conversando. O setor empresarial tem que dizer qual é o tipo de investimento que eles vão fazer, quais as atividades que eles vão tocar, para que o setor acadêmico, seja o Instituto Federal, seja as escolas técnicas, seja o ensino médio, para proporcionar os custos, né, que o mercado precisa. Então, essa relação, essa aproximação entre o setor empresarial, o setor acadêmico e o governo ela é fundamental para desenvolver os centros de desenvolvimento regional. Deputado, eu vi que o senhor fala que essa guerra fiscal afasta as empresas, né? O que a gente pode falar com a aprovação da nova lei, que agora muda? Brasília foi muito prejudicado com isso, o Distrito Federal, porque quando a gente conquistou a autonomia política, nós conquistamos o voto, mas a junta comercial nossa é vinculada à União, o Ministério Público é vinculado à União. Então o que estava ocorrendo? Você só podia dar incentivo fiscal com unanimidade do CONFAZ, que é o Conselho de Secretário de Fazenda. Nunca teve unanimidade. Então, todos os incentivos feitos no país são inconstitucionais. Então, por exemplo, o DF deu um incentivo lá atrás, em 2004, e que foi questionado na Justiça e foi declarado inconstitucional. Então, nós criamos a lei e, a partir de agora, o DF vai poder dar o mesmo incentivo dos outros estados. Por exemplo, a maioria das empresas que estão hoje em Anápolis, que é uma indústria de fármacos, era para estar todo mundo em Brasília. Mas Goiás deu incentivo e lá não aconteceu nada, porque o Ministério Público de lá é vinculado ao Estado, acabou não entrando com ação nenhuma. Aqui
qualquer incentivo, qualquer iniciativa, o Ministério Público imediatamente questiona. Normalmente o ICMS, ISS, aqui é como é Estado e município, também tem o ISS, né? Então essa lei agora vai proporcionar ao DF de poder não só trazer de volta as empresas, como criar um novo mecanismo de trazer novos empreendimentos. Por isso que você também tem que estudar as vocações de cada cidade. Então você pega, por exemplo, a região de Braslândia. Braslândia ela produz muito morango, goiaba, tem a segunda maior catedral do Brasil. Então você pode despertar o turismo religioso, você pode investir em agroindústria, para não ter que vender o morango, simplesmente a matéria-prima, você gera valor agregado, você proporciona mais emprego. Então, são essas vocações que nós estamos estudando em cada região. E aí o Instituto Federal e as universidades estão ajudando. E a ideia também é introduzir a inovação, né? Então, dentro do Centro de Desenvolvimento Regional, você trabalha com inovação para ser aplicado nas pequenas e microempresas. Então, é importante. Por exemplo, a questão da regulação fundiária, hoje, a maioria dos estabelecimentos não tem alvará. Por que não tem alvará? Porque não tem escritura. Se não tem escritura, não tem habite, não tem alvará de funcionamento. Então, funciona irregularmente. Então, a regulação fundiária também vai permitir uma formalização maior das empresas, principalmente dos pequenos e médios empresários, para poder realmente gerar mais emprego, gerar mais renda, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Exatamente. Aqui praticamente você não produz nada. Aqui não tem uma indústria de calçado, não tem uma indústria vestuário, não tem nada aqui no DF. E com 3 milhões de habitantes aqui dentro, fora os 2 milhões aqui do lado. Então, a gente precisa incentivar e atrair novas empresas para cá. Nós temos o melhor poder aquisitivo, a melhor renda per capita, o maior número de pesquisador por habitante. Nós temos uma gama muito grande de universidades, quer dizer, tem muitas pessoas formadas com capacidade, então precisa realmente atrair empresas para o Distrito Federal. Já tem mais ou menos uma ideia de a partir de quando será instalado esse centro? Já trabalhando. Vamos fazer agora a primeira oficina, né, ainda este mês, já está programado, exatamente, sentar com o SEBRAE, com a indústria, né, a Fibra, com o FEComércio, os representantes do setor empresarial com a academia. E aí vai participar também as universidades, as faculdades todas. Nós temos hoje, né, eu vi uma pesquisa agora recente, que 70% dos nossos jovens não querem mais ser empregado de ninguém. Eles querem tocar seu próprio negócio, né? Então a gente tem que viabilizar, nesse Centro de Desenvolvimento Regional, viabilizar que a gente incentive os jovens, né, a criar seu próprio negócio. Com criação de startups. Startups. Agora nós comemoramos agora, inclusive, 30 anos das empresas júnior aqui na Câmara, que é exatamente incentivando os jovens já a começar logo o seu próprio negócio, né? A gente precisa, nesse Centro de Desenvolvimento Regional, nós temos que dar mais apoio, que é o caso das startups, né, as incubadoras. Você dá mais apoio para as empresas, porque hoje no Brasil, como é muita burocracia, muita dificuldade de legislação, né, legislação tributária, contábil. Então é o seguinte, a gente precisa deixar que os jovens ou o empreendedor, ele gaste a sua energia naquilo que ele é bom, no objetivo principal do negócio. E não, hoje 80% da energia dos empresários são exatamente a questão burocrática. Problema de contador, de advogado, problema trabalhista. Então o cara não tem tempo para se dedicar naquilo que ele precisa, né, que é o do conhecimento da área dele. Então a gente tem que montar essa estrutura e o CDR tem essa vocação, né? É atrair realmente a inovação, o conhecimento, transformar esse conhecimento, né, em patente, mas ao mesmo tempo treinar o pessoal né, por exemplo, a indústria moveleira. Aí você vai definir matéria-prima, o design, vai treinar o pequeno e microempresário para produzir em massa, facilitar a questão da importação, exportação. Então, tudo isso bem organizado, a gente vai conseguir ganhar muito valor agregado nisso. O DF tem um potencial que está aquém da produção, né? Com certeza. Imenso, não só na produção, mas turismo, por exemplo. Aqui é a capital da República, não tem turismo nenhum. Você pode implantar o turismo cívico, o turismo religioso, né? A maioria dos países, né, todos os alunos conhecem a capital. Aqui, a maioria dos brasileiros não conhece Brasília, né? Então, a gente precisa criar programas, melhorar a infraestrutura também, porque você pega aqui a Esplanada e tal, não tem estrutura nenhuma, né? As pessoas... O que as pessoas falam das experiências desses projetos pilotos que já estão acontecendo nos municípios? O que é que já tem de concreto? Foi implantado agora, recentemente, né? Porque isso passou a ser um programa do Ministério da Educação. E esse é o grande desafio. Uma ideia da Câmara, né, dos SEDES. Tem aqui o SEDES, aqui, foi o estudo foi feito aqui. A Câmara, né, o MEC também
adotou esse estudo todo como um programa de governo, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, aí trouxe a CAPES, que vai dar bolsa, porque esses alunos das universidades, eles vão receber também bolsas, né, exatamente para estudar a vocação de cada região, fazer o diagnóstico, né? Mas o mais importante... Uma parceria, né? Uma parceria. Agora, o mais importante é o seguinte, nós vamos usar todo o conhecimento que nós temos na rede, né? Hoje, na internet, você pega tudo isso, tem uma rede muito grande nas universidades. Então, nós vamos pegar não só o conhecimento nacional, mas todo o conhecimento internacional, né? E proporcionar para que esse conhecimento chegue na ponta, né? Principalmente para os estudantes, os pequenos empresários, para eles poderem realmente aperfeiçoar, ganhar mais, aumentar o poder aquisitivo, poder melhorar a produtividade, o produto, né? Eu acho que tem um campo imenso no Brasil. Brasília realmente hoje, apesar que a nossa... fomentar a produção científica, mas fazer com que ela chegue na ponta. Exatamente, né? É isso que nós temos que fazer, porque no Brasil, cada artigo científico que é colocado, isso beneficia o pesquisador no plano de carreira, nas universidades. Mas não tem nenhum interesse praticamente em levar isso para as empresas. Agora, nós mudamos o marco regulatório de ciência e tecnologia. Agora o pesquisador pode ir para a empresa, porque na empresa que acontece inovação. Aí ele pode realmente participar dos lucros, participar da patente, né? Então, isso fez com que o pesquisador vai interagir um pouco melhor com o setor empresarial, né? Vai melhorar deputado, muito obrigada pela sua participação no Palavra Aberta. Eu Volte para nos dar notícias de como está o andamento do centro. Bacana, eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, sobre o Centro de Desenvolvimento Regional que será instalado no Distrito Federal, guerra fiscal e regularização fundiária. Se você quiser assistir essa ou outras edições do programa, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.